Meus amigos, estejamos todos na paz de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos coloca o que se deve entender por pobres de espírito, e também nos chama a atenção para o orgulho e a humildade. Entre outros itens, nós escolhemos esses 2 pontos. No Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, a primeira orientação de Jesus é que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E nós vamos ver que pobres de espírito não são aqueles fracos de inteligência, aquelas pessoas sem cultura. Não, Jesus não se referia a esses, pois naquela época os ricos de inteligência e os que tinham cultura eram consideradas pessoas com potencialidades, com riquezas, porque tinham conhecimento, porque tinham já entendimento de muitas coisas no aspecto material da vida. E os pobres de espírito, então, não seriam esses fracos e os sem cultura, mas sim seriam os humildes, aquelas pessoas ricas em qualidades morais. O humilde, ele tem como características de não se julgar superior, não alimentar vaidades e grandezas, ser sensível aos ensinos espirituais, e aqui está uma grande diferença, porque a pessoa não se atém só no aspecto da matéria, ele se atém também no aspecto das leis morais que trazem consequências, que nos passam o entendimento de que todos nós estamos interligados uns com os outros. E aquela pessoa que é submissa às leis de Deus. Um ótimo exemplo, o maior dos exemplos que nós poderíamos trazer, seria aqui no plano dos encarnados, vamos dizer, um brasileiro, uma pessoa extremamente simples, Francisco, que se considerava um cisco, Francisco Cândido Xavier. Pobres pelo espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, seriam aquelas pessoas humildes, com consciência de suas fraquezas e mazelas, que lutam por aquilo que lhes falta e que, com esforço, conseguem maior progresso espiritual. Chamamos a atenção, com algum esforço, conseguem maior progresso espiritual. Percebem melhor suas carências e possibilidades, não tendo orgulho a turvar-lhes a visão. O orgulho, segundo a Revista Espírita de abril de 1859, está sempre em ação, criando-nos ilusões. Aliás, isso é bem próprio dos ignorantes, daquelas pessoas que realmente ignoram, que não querem estudar senão aquilo que preferem e que só dão ouvidos àqueles que os lisonjeiam. Olha a Revista Espírita, abril de 1859. No dicionário, orgulho vem do latim superbia, daí supérfluo. Uma palavra similar em português é presunção.
é um sentimento de dignidade pessoal, de brio, de altivez e conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Soberba, dicionário Aurélio. Numa definição espírita, nós temos como uma imperfeição espiritual que demonstra ausência de humildade. O orgulhoso possui alto conceito de si próprio, acredita ser superior a tudo, concentra o seu olhar sobre si mesmo, considera as coisas divinas indignas de sua atenção. Em Provérbios 16, 18, nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O orgulho é uma tragédia, uma desgraça na vida de uma pessoa, em especial porque ele só encontra defeito nos outros. Ele está acoplado à impaciência e ao descontentamento, e assim o foco é concentrar-se em si mesmo e na autossuficiência. Por quê? Porque ninguém lhe atende da forma que ele espera, porque ninguém é capaz de fazer da mesma forma que ele, porque ele sim é que resolve tudo e não desenvolve com isso ninguém, ele se fecha em si mesmo. O orgulho provoca um amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outra pessoa com relação ao seu comportamento. Necessita sempre ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. E mais, menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por quaisquer motivos, enche-se de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior. Seus gestos são estudados. Dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. E mais do que isso, acha que todas as pessoas que se encontram à sua volta, como familiares, como amigos, devem girar em torno de si. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. E numa discussão, numa conversa com os outros, quando não gosta da interferência de outro, usa da ironia e do deboche para com o próximo nas ocasiões de contenda. Orgulho é um sentimento que mais provoca dor em nossa vida e gera sérios problemas. Ele retém a mágoa, retém o ódio e retém aquele desejo na criatura de vingança. São sombras que começam a ter força no seu interior. E o orgulho nos engana a ponto de nos levar à ilusão de que somos intocáveis e os únicos que nunca podem ser machucados e que sempre devem ser poupados. Orgulho não é uma característica boa ou ruim de uma pessoa. Orgulho é um erro.
porque a pessoa orgulhosa é indiferente, é egoísta, é avarenta e geralmente mentirosa. Quando nós começamos a refletir sobre esses aspectos, nós vemos que nós acabamos descobrindo dentro de nós muitos aspectos de orgulho que até então nem considerávamos como tendo. Olhem bem as características do orgulho. A maioria de nós tem um apetite muito grande por louvor, por admiração, por estar num ponto de destaque perante os outros, de se sobressair. Vamos observar também que uma alma orgulhosa, ela não se satisfaz com nada. Não há nada de que o orgulho humano se ressinta mais do que a correção e a repreensão. Imagina repreender ou corrigir a atitude de uma pessoa, ele vira uma fera, ele não aceita. Orgulho é um exagero de autovalorização que não retrata nossa realidade interior. Orgulho é igual a queda. E o que se consegue com essas atitudes orgulhosas? Ficar estagnado em nossos níveis e padrões de pensamento. Viver numa atmosfera ilusória de destaque social ou intelectual, criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio eu interior. Porque realmente a pessoa se coloca, como diz Emmanuel, numa cidadela de ilusão que é o melhor, que ninguém tem a capacidade que ele tem, numa visão extremamente materialista, desfocada da realidade. E aí a pessoa vive naquela atmosfera. O orgulho, ele é o pai de todos os vícios e ele anda de mãos dadas com o egoísmo. E nesse aspecto nós vamos perder sempre. Porque, como disse, nós muitas vezes até para termos aquele sentimento e podermos disfarçar esse sentimento de orgulho, nós, como se diz vulgarmente, nós camuflamos. Nós arrumamos desculpas, nós procuramos não olhar para nós mesmos, até porque a nossa visão é limitada. Então, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, para o mais esperto, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições. O interesse individual é a demonstração da continuidade de nossa animalidade, e a humanidade, ela começa no homem, com o desinteresse. Olhe só que ponto para nós conseguirmos refletir. E eu vou trazer para vocês agora um conto oriental que nos chama muito a atenção para esse aspecto do orgulho associado com o egoísmo, do interesse próprio, do pensar só em si. Quando isso acontece, todos perdem. Nesse conto oriental, disse que 3 homens estavam andando por uma região muito pouco descoberta pela maioria das pessoas, um lugar assim bastante ermo, e eles se deparam com um tesouro. E aí começam a trabalhar para resgatar, tirar aquele tesouro, e veem que é um tesouro fantástico. Mas eles
estão nessa caminhada já desde cedo. E nesse trabalho, então, o que despertou neles fome. E aí eles designam um deles para ir buscar comida. E esse que sai para buscar a comida, à medida que ele vai andando, ele diz: por que eu vou ter que repartir esse tesouro com os outros dois? Vou trazer a comida deles com veneno. No entanto, os outros dois que estavam ali trabalhando no tesouro, quando o viram afastar-se, um se voltou para o outro e falou: por que nós precisamos dividir esse tesouro com ele? Quando voltar, acabamos com ele e ficamos com o tesouro para dividirmos só entre nós. E assim foi feito. O moço que foi buscar a comida, o homem veio com a comida para os outros dois, e os dois, assim que ele chegou, o mataram e, cansados como estavam, comeram a comida. Não preciso nem terminar a história. Acabou ali mesmo, naquela existência, o sonho do tesouro dos três. Agora, se nós refletirmos um pouco, quantos aspectos assim de orgulho, de egoísmo, que nós não conseguimos observar nessa vida e que nós só vamos ver depois que nós passamos o portal para outra existência. E o quanto isso vai pesar em nós, porque tudo que é riqueza aqui do mundo material, nós não levamos nada, absolutamente nada. O que nós levamos é o sentimento, é os pensamentos de humildade, sentimentos e pensamentos de bondade para com todos, sentimentos de indulgência com as imperfeições dos outros e aquele sentimento de perdão. Agora, numa situação dessas, como do conto, a cobrança vem e ela se estende por vezes, por muito tempo. O Chico Xavier, na sua simplicidade, ele nos diz que existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. Pela mais leve contrariedade, elas se sentem como que humilhadas. Vejam um outro aspecto do orgulho que está inserido em nós. Ora, nós não viemos a este mundo, nos diz ele, para nos banharmos em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós o passado ainda fala mais alto. Nós não podemos ser tão suscetíveis assim, nos diz o Chico. E vamos observar, pela reflexão que estamos fazendo, que humildes são aquelas criaturas que buscam a verdade e que têm um senso de realidade apurado. Ele não se limita só ao aspecto material, os interesses do mundo que nós vivemos, mas extrapola, tem uma sensibilidade mais em sintonia com os aspectos espirituais. Eles reconhecem seus erros e acertos com a mesma naturalidade, há um sentimento ético. Não subestimam nem supervalorizam fatos, pessoas, coisas ou a si mesmo. Tratam tudo com naturalidade. Os nossos acertos, maravilha. Os nossos erros,
tem algo a aprender e vai seguindo em frente sem se preocupar com os reflexos. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam todo aquele que busca nas sendas ou nos caminhos do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Os espíritos, os bons espíritos, se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Está escrito em Prolegômenos, no livro dos Espíritos. Olha a importância e a necessidade de nós buscarmos sempre esse apoio espiritual, de nós estarmos ligados com esses amigos que querem sempre nos auxiliar e estimular para que nós possamos avançar cada vez mais nesse desenvolvimento, nesse caminho da evolução. Em Pensamento e Vida, no capítulo 24, Emmanuel, falando sobre a humildade, ele nos diz que ela é uma força divina que se reflete luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. E aí nos fala do sol, nos fala da flor, nos fala da água, da vegetação, que cada um oferece as suas possibilidades sem esperar nada em troca, naturalmente oferecido pela natureza. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos caminhos evolutivos e converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa o contato com as realidades fundamentais da vida. Quem retrata em si a glória dessa virtude, a humildade quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando desse modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Agora é tão importante esse aspecto. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, é liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor de cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Que lindo que é esse trecho! E realmente, que espírito grandioso de humildade, que vem nos mostrar Jesus, da necessidade de nós também cultivarmos essa dádiva divina
para que possamos seguir o nosso modelo e guia, e com isso desenvolver as outras potencialidades, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz, perdoando a todos que se equivocaram. Olhemos com outros olhos as realidades das coisas desse mundo. O Evangelho se fundamenta em leis universais: humildade, caridade, disciplina, desprendimento dos bens materiais. Aquele que construir a sua vida seguindo os exemplos de Cristo terá como recompensa as bem-aventuranças do reino de Deus. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. O guia protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, Sens, 1862. Conta-se que Chico Xavier, quando ainda encarnado e há mais de 20 anos como empregado na fazenda de criação do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo, caminhava certa manhã para o trabalho, atravessando largo trecho de campo no rumo do escritório, e ele ia meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram muitas. Como agir para equilibrar-se na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos rogavam consolação, curiosos reclamavam esclarecimentos, ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. Quando curvava a cabeça desanimado, aparece-lhe Emmanuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. Reparou? Disse ele ao médium. Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, fez uma pausa e considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Sim, concluiu o orientador, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho naquele dia de coração feliz e alma renovada. Portanto, meus amigos, se queres conforto e paz, nunca reproves ninguém. Se buscas os bens do céu, começa fazendo o bem.
no campo da humanidade, não colherás alegria sem plantares com toda a gente a graça da simpatia. Ajuda-te em toda parte, bondade é sol que abençoa. Planta nobre não prospera sem bases na terra boa. Caridade, gentileza, auxílio, calma, perdão, são das preces mais sublimes no teu altar de oração. Recorda que em toda a vida, conforme a nossa procura, o Criador nos responde nos gestos das criaturas. Sejamos, pois, meus amigos, humildes. Vamos trabalhar essa grande qualidade em nosso íntimo, para que possamos com ela desenvolver as demais potencialidades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre no bem. Que assim seja. Graças a Deus.